Então, bom dia a todos. Hoje é dia 16 de dezembro de 2023, sábado, agora são 9 horas e 5 minutos. Estamos começando a nossa 36ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Julgar sem interesse pessoal. Hoje, né, estamos completando a nossa 36ª reunião, então estamos fazendo 3 anos de reunião virtual. Antes de mais nada, eu gostaria de passar a palavra por seu Takano para fazer as considerações iniciais desta reunião que marca o nosso terceiro aniversário. Seu Takano, por favor. Ok, obrigado. Bom, nós estávamos conversando aí sobre essa 36ª reunião, quer dizer, completar 3 anos, né? Tem males que vêm para o bem, né? Foi por causa da pandemia que começamos essa reunião virtual e acho que foi a melhor coisa que nós decidimos fazer essa aí e continuar no virtual, porque assim permitem para todos nós a participação onde quer que seja, que esteja, né? É o caso do seu Itagá, que está em Tóquio, está o Hélio em Brasília, Dona Aparecida no Brasília, assim por diante. Bom, para dar essa abertura, digamos, oficial desta última reunião do ano, desejo primeiramente agradecer a participação de todos os inscritos no Embrafe português, que, com interesse e sacrifício de uma hora de convívio com respectivas famílias, tem nos prestigiado todo sábado, um sábado de todos os meses. Esse apoio é muito importante para nós. E muito obrigado a todos, então. E em seguida agradecer ao nosso coordenador, seu Paulo Seiji, que com espírito altruísta, característica que tenho certeza está moldada na educação da família, dedicou 12 meses do ano, deste ano, né? Na verdade, 36 meses, se contar os 3 anos, para o sucesso deste grupo. Digo 12 meses porque um trabalho desse não se resume em um sábado por mês para liderar a reunião do dia, né? Tem estudos, pesquisas, reflexões, divulgação, lembrete, tudo mais, né? Muito obrigado, Paulo San. Tenho que também agradecer ao seu Itagaki, né? Sendo empresário ocupadíssimo e outras atribuições na sociedade, está sempre disposto a prestigiar e nos orientar. Nosso muito obrigado, Itagaki-san. Mas queria dizer também que 30 anos tentamos absorver os ensinamentos do Dr. Inamori. Alguma coisa eu acho que eu consegui aprender. Por exemplo, devemos com paciência, né? Sem adoçamento, passo a passo, sempre firme em frente. Outra coisa que aprendi também, devemos, como empresário, líder, cuidar das pessoas, construir confiança, adaptabilidade através de exemplo do próprio líder e muita repetição. Chega a ser talvez enervante, assim, para, puxa vida, isso aí repetido, mas é ensinamento do Suinamori. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi exemplo que ele falou na época, né? Hoje talvez seja diferente. Consegui habilitação para dirigir um carro. Então, aquele mundo aí no painel, tem que apertar a embreagem, tem que mudar o câmbio, tem que ver o retrovisor, quer dizer, tudo isso. Mas, repetindo, repetindo, você vê que hoje todo mundo dirige aí automático, até o carro já conhece o caminho aonde vai. Quer dizer, tudo isso, por isso, a repetição, embora seja meio chato, tudo mais, acho que é uma das coisas mais importantes que aprendi também com o Dr. Inamori. Com isso, gravar na subconsciência, né? Essas são as palavras que eu queria dar como abertura dessa nossa última reunião.
Muito obrigado. Obrigado, seu Tarcano. Última reunião de 2023, né? 23, é isso. Este ano. Desculpa. Obrigado pela correção. Na sequência da fala do seu Tarcano, eu queria dar um resumo aqui deste ano que ainda não está fechado, porque precisa fechar dezembro, né? Mas a evolução, por exemplo, do número médio de participação por reunião. No primeiro ano, nós tivemos 17 participações. Na verdade, matematicamente é 17,7. No segundo ano, que foi o ano passado, foi para 18,7. Então, aumentou uma participação. E este ano, até agora, é novembro, 19,5. Então, estamos aumentando uma participação por ano, na média. Deixa eu ver aqui. O canal do YouTube no Embraf, esse aqui eu peguei hoje de manhã. Até agora, então, ele acumulou 19.529. Não bateu os 20 mil, que seria os 2% de 1 milhão, né, Maurício? Está quase no Tá, 98%. tá Então, chegando, tá chegando. está chegando. Então, são 19 mil visualizações. Este ano, no ano, foi 5.300 visualizações. No ano passado, foi 8.900. Então, em números absolutos, no ano, teve uma queda. Agora, o número de inscritos, que começou o primeiro ano com 50, depois passou para 104, este ano fechou com 140. Então, agora nós estamos com 140, este ano entrou 36 novos inscritos, com 124 vídeos. Então, são materiais que estão na rede, né? Disponível em português para os brasileiros poderem acessar. Eu tenho desejo, o quanto antes, né, de colocar não só o vídeo, mas voltar ao site e publicar no blog os textos que nós temos em português, porque se a gente não faz alguma coisa com esse texto em português, ele vai se perder, né? Daqui a algum tempo já esquece, e são materiais valiosíssimos traduzidos. Aí, se tiver algum voluntários, né, virtualmente a gente pode trabalhar de cantos diferentes. Muito bem, feito então os avisos iniciais, aqui é para quem assiste depois aqui. Para maiores informações sobre como formar grupos de estudo de filosofia para implantar filosofia na empresa, entrar em contato com e-mail, pelo e-mail embraf.p@gmail.com. E também para aqueles que têm interesse sobre os livros da Filosofia Inamori, também pelo mesmo e-mail. Entrando no tema de hoje, o tema de hoje é julgar sem interesse pessoal, né? Da página 165 do livro Capa Azul, tá? Eu vou lançar perguntas para nortear sobre o conteúdo do tema, né? Alguém está sentindo no seu dia a dia que o espírito de cooperação da equipe tem caído ultimamente? Essa pergunta é bem capciosa. Eu ouço empresários, pequenos ou grandes, que ultimamente o espírito de cooperação está difícil. E o espírito de cooperação não é uma coisa parado, né? Se ele está diminuindo, ele está em movimento, está diminuindo. Se ele está aumentando, ele está aumentando. Parado ele não fica, né? Outra pergunta, a satisfação dos funcionários, acho que é a mesma coisa, né? Está crescente a cada ano? Está crescendo, está diminuindo? Como está o ritmo do trabalho? A produtividade está melhorando? Se um desses sintomas estiver acontecendo, o que pode ser a causa disso, né? Então, eu formulei isso na forma de pergunta, porque no texto de hoje, Inamori fala sobre o espírito de cooperação, que deteriora a moral, se no julgamento misturar interesse pessoal, né? Ele fala que cai o ritmo de trabalho, desagrega o grupo, e assim por diante. Quer dizer, um tema relativamente simples, mas que tem uma profundidade grande aí. A pergunta cabe para qualquer um. Empresa, pode ser escola, pode ser família, microempresa, não importa o tamanho da organização, né? No tema de hoje, vamos ver como é que o mestre Kazuo Inamori responde a essa pergunta. Muito bem, então vamos para o vídeo, tá?
julgar sem interesse pessoal. Sobre isso eu escrevi o seguinte: quando desejamos decidir algo e o fazemos com um mínimo que seja de interesse pessoal, nossos julgamentos não serão mais sensatos, o que pode nos levar a cometer erros. Frequentemente, o ser humano é tendencioso nas decisões para sempre tentar se favorecer. Se todos deixássemos de pensar no próximo e agíssemos sempre de modo egoísta, não teríamos a colaboração das pessoas ao nosso redor. Tampouco poderemos desenvolver o nosso trabalho de maneira satisfatória. Além do mais, o modo egoísta de pensar e de agir deteriora o moral coletivo do grupo, impedindo o desenvolvimento da capacidade de desempenho dos seus integrantes. Em nosso trabalho do dia a dia, devemos frear o sentimento individualista de pensar somente no benefício próprio e julgar a situação, questionando sempre a si mesmo se tal conduta estaria ou não correta como ser humano e se não estaríamos colocando o nosso interesse pessoal nas decisões. Diretamente falando, isso significa pensar nas coisas anulando o seu sentimento, ou mais radicalmente, pensar nas coisas sacrificando a si mesmo. E esses são os verdadeiros significados do que apregou julgar sem interesse pessoal. Nessa frase está a origem de ter me interrogado severamente todos os dias na ocasião do estabelecimento da empresa Dai Ni Denden. Se o motivo da fundação é para o bem de todos, e se não havia nela o meu interesse pessoal, para que tenha um sucesso, é extremamente importante julgar as coisas corretamente, de modo objetivo, sem tender ao benefício próprio. Contudo, pode-se dizer que quase sempre acabamos por colocar o nosso interesse pessoal e o egoísmo quando pensamos em algo, porque o ser humano possui um instinto de autoproteção. Acredito que não haja ninguém que, de fato, comece a pensar após dizer, vou começar a pensar. Normalmente, o ser humano julga e decide intuitivamente quando ocorre alguma coisa. Nesse caso, a pessoa está julgando dentro do território do seu instinto, o qual prioriza a si mesmo. Por esta razão, as decisões tomadas nessa situação tendem a ser em seu próprio benefício. Contudo, quando julgarmos um determinado assunto, devemos deixar o nosso ego de lado. Obviamente, seria natural que, sendo empresários, pensem em primeiro lugar na lucratividade da sua empresa, mas na hora de julgar, procurem deixar também a sua empresa de lado. Há momentos em que encontramos, de repente, uma solução benéfica, e ambas as partes para um problema até então indissolúvel quando pensamos na questão excluindo o nosso egoísmo. Em geral, são problemas que se tornaram complexos porque tivemos sempre um pensamento tendencioso a nosso favor para evitar o prejuízo que conflitava com a intenção da contraparte. Por isso, peço a todos que procurem julgar e decidir as coisas sem colocar o interesse pessoal. Então, como se deve fazer esse julgamento sem envolver o interesse pessoal? Agora, vou lhes ensinar essa técnica. Normalmente, no momento da ocorrência de algo, pensamos o que fazer. Mas antes de tomar uma decisão, pare um instante e faça uma respiração profunda. Nesse momento, recorda, o presidente falou para pensar ignorando o eu, e assim pensarão na questão sob o ângulo de um terceiro. Com isso, certamente encontrarão a melhor solução. Quando um dirigente tomar as decisões erradas, com base no julgamento egoísta, deixará como resultado uma grande raiz do mal para o futuro da empresa. Portanto, esta questão é especialmente importante. O vídeo tem 4 minutos só, então é rapidinho, né? Na discussão de hoje, mês de dezembro, a gente abre normalmente para quem quiser comentar sobre como foi o ano e o que pretende para o ano novo que já está logo aí. Se possível, atrelado ao tema. Se não for, também sem problema. Sempre é um momento de reflexão, né? Aquela pergunta que eu coloquei antes do vídeo, né? Alguém está sentindo que o espírito de cooperação vem diminuindo ou está aumentando? Que a satisfação dos funcionários, como está o ritmo de trabalho, a produtividade? É uma relação que ele coloca no tema, falando que quando o líder decide as coisas misturando o interesse pessoal, ele acaba maculando esse lado dentro de qualquer organização, né?
Então, vamos começar. Vou pedir para o seu Takano iniciar a opinião, as considerações iniciais do tema, seu Takano. Bom, na verdade, eu, como aposentado, não tenho muito que comentar sobre empresa, mas, né, dentro da ajuda que eu tenho prestado aí para o Paulo, pouca coisa, mas hoje eu queria dizer o seguinte: o tema de hoje também precisamos atentar que o Sou Namore desenvolve esse tema, né? Que, no meu entender, eu bato naquele mesma tecla de sempre. Bati durante anos aí, papel do líder construir um ambiente de confiança, de elevada confiança na empresa. Em havendo esse ambiente, eu acho que melhora todo esse percepção de o espírito, digamos, né, de cooperação, tudo porque ele se sente à vontade para sugerir coisa que acha que está errado, né, dar opiniões, porque sabe que é bem recebido pela cúpula e os colegas também. Ninguém vai achar que é dedo duro ou puxa-saco, essas coisas todas. Então, eu acho que é importante mesmo continuar no trabalho, o líder continuar no trabalho de construir um ambiente de elevada confiança. E, lógico, como consequência, pode, com certeza, melhorar a produtividade, melhorar, assim, ambiente, cada um trabalhando com satisfação, né? Acho que esse é o comentário que eu queria fazer, senhor Paulo. Obrigado. Obrigado, seu Takano. Esse ambiente de transparência, de confiança que seu Takano sempre fala, né? Aqui no Brasil, aquela empresa lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que monta ônibus Marco Polo, que o falecido Paulo Bellini, ele é um exemplo brasileiro de implantação dessa cultura que ele foi no Japão, buscou isso, trouxe de lá e um dos pouquíssimos que realmente levou a sério e implantou essa cultura, né? Mas qual que é o segredo? Todo o grupo de qualidade, de espírito de cooperação, primeira pessoa que está sentado sempre na primeira fila é o presidente e a diretoria. Então, é o que o seu Takano sempre fala, se o número um não é a pessoa que está falando, como é que o número dois em diante ele vai falar alguma coisa, né? É aquela história de comprar um livro, jogar no RH e falar, já está pronto? Já está implantado? Bom, em seguida, seu Itagaki, diretamente de Tóquio, no Japão, por favor. Bom, apesar de que estou no Japão, nada, nada diferente. Concordo plenamente que Paulo-san falou, Takano-san falou agora. Esse tema é extremamente importante. Está ouvindo bem o computador meu aqui? Sim, então tá normal. Tá. Tá. Ouvindo. Bom, esse tema é extremamente importante para uma empresa pequena como nós, 20 pessoas, funcionários, porque se falta uma cooperação de uma pessoa, como um departamento, duas pessoas, uma pessoa, e cada pessoa tem certa responsabilidade, cada departamento. Então, se uma pessoa falta cooperação, cooperativismo dentro da empresa, para nós é uma coisa fatal. Nós, dirigente, administrar a empresa, na verdade, é tomar decisão no dia a dia. Tá? Nosso negócio é tomar decisão dia a dia. Agora, em que critério, em que base você considera para tomar uma decisão? Aí que está o tema principal de hoje do senhor Inamori, né? Tem que deixar ao lado nosso próprio interesse pessoal
a outro lado e sempre pensar pelo a nível de cliente. Agora, esse tema, eu praticando nossa empresa, funciona direitinho, funciona direitinho. Em vários setores. Isso já foi comprovado através de nossa história de administração da empresa em relação com clientes, né? Por exemplo, o preço, lógico, todo mundo, qualquer cliente gostaria de comprar mais barato, certo? Agora, você analisando exatamente por que um consumidor pensaria desse jeito, né? Resistência a preço. Primeira coisa é que qualquer consumidor não gostaria de comprar uma coisa ao preço absurdo. Agora, a partir do momento que um consumidor está ciente de esse preço de mercado, está praticando qualquer marca, qualquer empresa, aí diminui drasticamente aquela impressão que ele tinha ao ouvir primeira vez o preço, tá? Aí que está. Tem alguns médicos que reclamam nosso preço, aí eu gostaria de explicar nossa planilha de custo, desde preço de importação, quantos por cento de impostos eu tenho que pagar, qual seria nosso o margem grosso, entre 20% e 25%. Aí eu pergunto para o cliente, senhor acha que 20, 25% de margem grosso é muito? Porque eu tenho que importar todo o pagamento antecipado e eu tenho que preparar tudo assim, peça de reposição para atender qualquer momento. Eu faço o financiamento para o cliente. Aí, quase todos os clientes, quando reclamam, ele fica calado. Ou seja, é questão de confiança, certo? Eu acho que transparência também, nesse sentido, funciona direitinho para todos lados de cenário, então eu incentivo muito em relação com o cliente e também em relação com nossos colaboradores em qualquer situações. Esse é o meu comentário. Obrigado. Obrigado, seu Itagaki. Seu Itagaki estava falando antes da reunião que o Japão está quente. Devia estar nevando lá, diz que está com 22 graus. E a gente está com 40 aqui, né? Seu Itagaki falou da questão do preço. Recentemente eu experimentei essa questão do preço num negócio muito simples. Aquele fita Durex, colar papel, colar plástico, colar fita Durex, né? A gente fala Durex, mas Durex é a marca da 3M, né, hoje? Durex. Comprando esse negócio que não significa nada aqui na papelaria da esquina, tem uma marca inferior à Durex, que custa, digamos, sei lá, 1,30, aquele rolinho pequenininho. E o Durex custa 2,60. Exatamente o dobro lá, em torno disso daí, deve ter os números quebrados. Agora, por que que uma marca custa o dobro numa coisa assim não tão significativa, né? Basta usar esse baratinho. Olha, eu uso o Durex para consertar cédulas de dinheiro que está rasgado e uso com uma certa frequência. Mas essa porcaria é porcaria mesmo. Nossa, dobro é pouco. Por quê? Porque você vai cortar ele, ele não corta, ele vem junto. Aí, ao invés de ser 3 centímetros, ele vem 4, 5, 10 centímetros. O que é isso aí? Eu tenho que ficar segurando com a mão esquerda para cortar com a mão direita. E quando corta, ainda ele vem grudado de um jeito que você perde ela, porque a cola ponta com ponta, né? E aí, nervoso do jeito que eu sou, imagina o que pode acontecer com a produtividade. Agora, eu sei de uma empresa que usa Durex no processo produtivo. Imagina o comprador comprando algo de 1,30 e colocando esse sofrimento na produção, né? Acaba reclamando que a produtividade está baixa e a qualidade do serviço não está bom. Não está bom mesmo. Então, por que o bom custa 2,60 e o ruim custa 1,30? Resumindo, é tão porcaria que tem que vender pela metade do preço, né? Acho que seria isso. Não é que o outro está vendendo pelo dobro. Não, o dobro é o valor dele. O outro que não funciona direito, ele é metade. Para alguém que usa muito pouco, que pode usar as duas mãos, não tem produtividade, eu acho que até funciona. Mas eu estou falando isso porque quando fala de preço, né? Ele tem o seu valor.
Para mim, o 2,60 é mais barato do que o 1,30. Porque o 1,30 ele sai muito mais caro pelo processo, pelo tudo que passa. É um negócio simples, né? Mas imagino isso num equipamento que nem o do seu Itagaki, o Panamedical, equipamento do centro cirúrgico. Dá para falar em coisa mais barata? Acho que não, né? Falar que alguém da família vai passar por uma cirurgia que alguém trouxe por fora, assim, meio daqueles bem baratinhos, assim, né? Não dá, né? Em seguida, a Mauri, do grupo MNS de Pilar do Sul, que ele está com aquele cenário lindo lá atrás de colocar inveja, ele fez questão de mostrar para a turma hoje. Como é que é essa cultura aí no MNS aí, Mauri? Aqui, bom dia a todos, né? Ai, Falar um pouquinho aqui do julgar sem interesse pessoal, acho que é um dos pontos fortes aqui do Grupo MNS, é a figura do Hélio Horigome, aqui, nosso líder, né? Que é bem dentro desse contexto aí de visão focado na cultura corporativa e se abstém da parte de interesse pessoal, né? Fica bem claro, evidente aí. E toda vez que ele traz isso para dentro do corporativo, do dia a dia, né? O ambiente vai se transformando nesse formato que ele quer, por exemplo, né? Ele, além de pregar, ele aplica. E agora a MNS está há 30 anos, já puxando um pouquinho do que o Paulo liberou de falar um pouquinho do ano, né? Estamos nos preparando para ano que vem, 30 anos de Grupo MNS, né? 30, né? Abrimos 2 filiais esse ano, finalizamos a abertura de MNS no Nordeste e também no Norte, né? Juazeiro, Petrolina e em Manaus. Ano que vem a gente vai abrir Santa Catarina, né? Na parte de cebola. Nossa venda de supermercado aqui, cliente está pedindo para dobrar o tamanho. Até fevereiro, Pilar do Sul vai estar o dobro. Até janeiro, ano que vem, né? Mas 20 dias vai estar o dobro também em Piedade. Trabalho de buscar atender cliente, escutar o cliente, fazer essa parte de ouvidoria, tá do lado a lado, né? Entender qual que é a dificuldade deles. E essa parte da cultura é o que é um pouco da essência da MNS, né? De realmente, a partir do momento que você foca na cultura, relacionamento, conversar, entender, estar junto, liberar para errar e sabendo se foi com interesse pessoal ou não, né? Quando erra, pensando na empresa, pensando no cliente, erra pensando na logística especificamente, mas infelizmente ocorreu o erro, né? A cultura corporativa absorve isso e gera uma força de aprendizado para a evolução pessoal do funcionário e do corporativo no grosso de todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Ao invés de se alguém ter medo de errar e ser repreendido lá, mesmo sendo por bem comum, né? Então essa cultura cada dia que passa aqui tá ficando mais forte e a gente vê que o resultado está bem expressivo, né? Fazem 12 anos que eu estou aqui no planejamento estratégico da empresa e em relação a faturamento, a gente cresceu 10 vezes em 12 anos, né? Do que faturava lá 2011, 2010, o que fatura hoje. E ainda tem bastante coisa para fazer ainda, tem bastante cliente querendo que a gente aumente a nossa penetração neles e a gente está buscando fazer essa abordagem, né? E igual o senhor Takano falou, realmente o papel do líder é esse, de realmente criar esse ambiente de extrema elevada confiança, nós em relação aos parceiros produtores, aos sócios, né? Aos parceiros produtores, à equipe de trabalho aqui e principalmente cliente, né? Se o cliente não entendeu qual que é o motivo que a gente trabalha aqui, que a gente, além dessa abordagem de ter nosso resultado, mas a gente tem que pensar em entregar um produto de alta qualidade ao cliente, né? Fazer ele ter uma ótima rentabilidade lá na ponta, lá, pagar bem o fornecedor, perder o menos possível dentro do processo. E a partir do momento que a gente começa a fazer isso, comunica de qualidade boa, faz essas revisões, as reuniões de follow-up. Aqui a gente tem reunião diária, semanal, mensal. Semana que vem a gente tem a nossa reunião, na última semana tem a reunião estratégica, né, anual. A partir do momento que a gente comunica bem, faz o trabalho, esse interesse pessoal, por exemplo, ele fica bem segregado, né? E o legal também, que é um dos pontos fortes da filosofia Namoro aí, a partir do momento que você está implantando a filosofia com disciplina, toda semana, todo mês, todo ano, fazendo essa visão,
o ambiente vai tirando as pessoas que não estão pensando da mesma maneira do que o líder, do que a cultura corporativa prega e o que a filosofia nos chama. Então, a partir do momento que você está pensando nesse interesse corporativo, da cultura corporativa, do bem comum do fornecedor, bem comum do funcionário, bem comum do ambiente, do meio ambiente, por exemplo, e do cliente, quem está dentro desse contexto cresce corporativamente, aumenta a força de vontade, essa espírito de cooperação, né, que o Paulo falou, né, já é quase que natural de crescer, de aumentar, e vai tirando as pessoas que não estão com a mesma mentalidade, né? A pessoa vai se desmotivando, né? Se não aceita mentira, aquela pessoa que gosta de mentir, ela vai sendo expurgada, né? O próprio coletivo tira essa pessoa, né? É bem interessante a partir do momento que a gente aplica a filosofia e pensa na cultura, né? E esse trabalho que a gente faz aí tá começando não, faz tempinho já que a gente 20 anos de filosofia, né? Cada dia mais forte, a gente vê os frutos mais fortes, as raízes da empresa mais forte, o respeito do que o mercado olha o nosso grupo aí, cada dia que passa mais forte, né? Quando a gente vai nas reuniões, o interesse que eles colocam em relação ao trabalho que a gente faz é bem evidente, né? Então, eu acho que esse trabalho da filosofia de hoje, que é o julgar sem interesse pessoal e esse espírito de cooperação que está intrínseco no trabalho da cultura corporativa, eu acho que é a essência da força do crescimento do longo prazo, né? E cada dia que passa, eu acho não, tenho certeza que o nosso trabalho como líder é fazer essa nossa cultura corporativa ficar forte e todo mundo entender para onde que a empresa está querendo ir e qual que realmente é o interesse. O interesse é fazer a cadeia no nosso caso aqui, a cadeia do FLV, desde da escolha da semente, da muda, até o consumidor consumir o produto, né? Qualquer perda no processo, no meio, é muito dinheiro, né? Então, esse interesse de qualidade, interesse de gestão de logística e de vender bem, gerar um preço, igual o senhor Tagaki falou, né? Gerar um preço acessível lá no consumidor final, né? E perder menos na cadeia e conseguir pagar bem o produtor para ele se manter no campo, para ele de noite lá falar bem da fazenda dele para o filho, para ele ter uma perenidade, uma sucessão no campo lá. Se nós pagarmos mal, por exemplo, o produtor, ele vai chegar de noite, vai falar mal da fazenda, da cultura para o filho não vai querer suceder ele, vai querer sair da roça, por exemplo, né? Então, a gente vai também matando a galinha de ovos de ouro, que é o produtor rural, no nosso caso, né? Então, esse interesse do setor tá forte, do setor tá bem claro qual que é o nosso interesse dentro da cadeia. Eu acho que é bem importante para a gente fazer esse trabalho de longo prazo. Falou, Amaury. Quando fala assim, cada dia que passa, melhora, né? Se a cultura interna não estiver conseguindo melhoria a cada dia com a equipe animado, o contrário seria cada dia mais desanimado, né? Aí, se uma organização entra nesta rota, não tem outro caminho senão exaurir todo o patrimônio líquido e entrar no passivo a descoberto. Quer dizer, é uma coisa muito simples de falar, também muito simples essa questão de construir ambiente de confiança, mas também não é uma coisa fácil, né? E se fosse fácil, todo mundo faria. Um dos pontos fortes que a gente tem aqui, dentro do contexto também, é a parte como eu poderia falar assim, a parte um pouquinho da humildade aqui do Horigome em realmente delegar a atividade para nós, como gestores, como gerente, como diretor, por exemplo, Certo. e dar suporte e ajudar a gente a fazer, por exemplo, né? A gente está agora num trabalho bem acelerado em relação à clareza da corporação, né? Na parte de holding. Hoje somos 28 empresas dentro da holding do grupo, fora as fazendas dos sócios, né? Então, cada dia que passa, por exemplo, a nossa gestora do fiscal, do contábil, da parte comercial, de logística, a parte de armazenamento, de transporte e tal, da parte de cereais, cada dia que a gente vê na reunião, que a gente olha no olho, assim, parece que a gente vê as pessoas mais confiantes, mais dominadoras, mais
mais entusiasmadas, né? Buscando conhecimento, trazendo curso. Ah, fiz isso, analisei com o consultor, o melhor caminho é esse, trabalhando junto, e essa inteligência está ficando cada dia mais forte e mais intrínseca dentro da empresa, que é bem interessante. Outro ponto também que a gente fez um trabalho bem forte esse ano também, que é dentro da parte de commodities de cereais, né? Que a gente tinha uma meta bem forte em relação ao faturamento. Chegou lá em janeiro, o mercado mudou, né? A gente mexeu na meta de faturamento, baixou ela bastante e aumentou a meta de gestão de risco. Então, esse ano nosso, por exemplo, em relação a cereais, a meta mudou de faturamento e volume para gestão de risco. Tanto é que em setembro, agora, a gente teve na nossa região, teve uma notícia aqui de um rombo corporativo de quase 600 milhões de reais, né? Aqui na nossa região, aqui em Sorocaba, Itapetininga, Pilar, né? Que E isso? a MNS e mais uma empresa só foram duas as únicas que estavam fora dessa Oh, movimentação, né? Teve faturamento bem exagerado, pessoa que comprou fazenda não pagou, comprou cereais não pagou, retirou sem avisar, por exemplo, na hora que foi ver estoque, falou que tinha tantos milhões de sacos, foi ver, tinha 10 saquinhos, por exemplo, no estoque, por exemplo, né? E dentro dessa visão de meta, né? Essa mudança do alvo da meta, né? Que saiu de faturamento cego para gestão de risco, além da gente ganhou, na verdade, nosso resultado líquido desse setor específico foi melhor do que no passado, mesmo fazendo essa visão de gestão, e a gente não perdeu, né? Que é o principal do mundo é. corporativo. Além de ganhar, é não perder, né? Então, a gente ganhou um pouquinho mais, e a nossa melhor notícia desse ano aqui, que dentro desse alto risco aí, a gente foi, na nossa região, foi uma das únicas empresas que não perdeu o lucro líquido que ganhou, né? Então, acho que é bem interessante essa parte se a gente fosse só na ganância, né? Ah, não, o mercado tá só na ganância, né? A gente Sim, podia estar sim. dentro desse rombo aí e podia ter perdido 10, 15 anos de lucro líquido em uma ou duas operações, né? Então, é isso que o Inamori fala, né? Quando você decide de acordo com o que é correto como ser humano, você está conduzindo a organização no lado correto. Agora, quando o ego da ganância, do volume de faturamento, seja lá o que for, quando for guiado pelo ego, você já não está tão certo do rumo que está levando. E aí o mundo cria essas armadilhas de tempo em tempo, de local em local, né? Deixa um rastro de lamentação falando, nossa, estava indo tão bem, né? Não fosse pelo calote. Eu vi casos de gente que ajudou a carregar caminhão de uva, e o cara ajudou, o produtor carregou, né? Desejou boa sorte para o motorista e nunca mais voltou. Que isso? Acontece? Acontece, mas o que ele estava fazendo, né? Ele estava provavelmente flertando com pessoas que prometem um preço melhor, condição alguma coisa acima do normal, e uma parte do cérebro não avisa, falando: olha, isso aqui é picareta, hein? Você está indo para o lado errado. Ele não consegue ouvir isso, né? Então, quando pensa muito no benefício próprio, pode acontecer o que o Inamori fala no finalzinho, né? Deixará como resultado uma grande raiz do mal para o futuro da empresa. Olha só. Vamos lá, em seguida, agora são 9h50. Marcelino, você está aí? Dá sua opinião aí para gente. Cadê Estou. o Marcelino? Bom, o Marcelino tem Bom, uma voz que na hora de editar é uma beleza, viu, pessoal? é? Não, Eu bom, sempre falo que é voz de locutor. lisonjeado. Vamos lá, Bom, Marcelino. eu acho assim, é o que você acabou de comentar. Eu acho que assim, julgar sem interesse pessoal nada mais é do que fazer o que é correto como ser humano, né? E infelizmente, num mundo de muitas ambições desenfreadas, aí o fazer correto como ser humano tá ficando meio esquecido, né? Haja visto os casos aí que a gente viu esse ano da Americanas, por exemplo, aqui no Brasil,
né, que nada mais é do que o fruto de uma ambição desenfreada e, com certeza, está muito longe de pensar em fazer o que é correto como ser humano. Que é difícil a gente deixar assim o interesse pessoal de lado nas nossas decisões. Eu acho que nós todos somos seres humanos, mas como gestores a gente precisa ter realmente essa qualidade firme, esse propósito firme realmente de colocar fazer o que é correto como ser humano e colocar realmente o interesse global acima de tudo e não as suas vaidades aí, tá? Esse é o meu comentário aí para o tema de hoje e agradecer realmente por esse ano, né, o convívio com vocês, o compartilhamento de conhecimentos, de opiniões diferentes aí, acho que enriquece bastante nós, não só no aspecto pessoal, mas também principalmente no profissional, tá bom? Muito obrigado, boas festas a todos. Obrigado, Marcelino. Em seguida, Hélio Junge, que está na sequência da ordem aqui da tela. Oi, muito bom dia para todos. Bom, assim, faço as minhas palavras também, né, do Marcelino, viu? Assim, eu sou muito grato, né, aos encontros aqui e verdadeiramente tem me ajudado muito, né, na minha rotina aqui no Ministério da Saúde, né? Então, muito obrigado a todos, né, viu? Paulo Sá, Minoru Sá, Tagaki Sá, né, que foi quem me trouxe, né, para esse grupo aqui, tá? Agora, assim, indo rapidamente ao assunto, né, veja, assim é puramente minha opinião, né, assim, não é nem verdade, nem mentira, né, é só a minha opinião. Eu tenho reparado que tem sido realmente cada vez mais difícil de tomar qualquer tipo de decisão principalmente aqui no Ministério da Saúde, sem o envolvimento de interesses pessoais, sabe? É muito, muito difícil, né? Bom, na verdade, não só no Ministério, né? Eu falo do Ministério porque é onde eu estou trabalhando atualmente, mas antes de eu vir para o Ministério, eu já presenciei episódios bem parecidos, né? Só a título de exemplo, né? Antes do Ministério, né? Uma das atividades de frequência que eu tinha era dar aula particular, né? Para molecada mesmo, né? Primeiro grau, segundo grau, né? Às vezes de faculdade, né? Mas eu reparava muito que havia momentos em que certos professores tratavam melhor as alunas do que os alunos. E isso tanto é verdade que já aconteceu de pais virem comentar isso comigo, né? Então, é inevitável. Eu acho que isso daí, infelizmente, faz parte da essência do próprio ser humano, assim, ser movido a interesses pessoais, né? E por isso que eu comento que está cada vez mais difícil da gente se desvincular disso. Graças aos nossos encontros aqui, né, todas essas discussões e compartilhamento de experiência, né, eu sempre procuro me esforçar muito para colocar a mão na consciência e não tentar me levar, né, por essa essência negativista, né, que pode nos contaminar, né, no nosso dia a dia, né. Só digo acho, que tem dado certo, porque eu já estou durando há 2 anos e meio aqui no Ministério, senão eles já tinham me mandado embora. Então, novamente, né, agradeço muito, tá? Espero continuar assim, nesse ritmo, até torço muito para que melhore, né? Assim, que eu consiga me enriquecer cada vez mais aí com esses encontros, né? Então, também desejo um excelente ano de 2024 para todos, né? Uma boa virada de anos e espero continuar vendo todos o ano que vem, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, seu Hélio Junge. Tem um trecho que o Inamori fala, ele fala assim, um julgamento sem interesse pessoal gera a melhor solução. Repetição do que estamos falando aí. Mas quando toma uma decisão sem interesse pessoal, ele gera sempre a melhor solução, que é solução bom para ambas as partes, né? 9h55, seu Eurocouto, como é que o senhor está, hein? Divide um pouquinho a opinião com a gente. Muito bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Em primeiro lugar, fazer um pequeno balanço desse ano, agradecendo as boas ideias que foram expostas aqui por todo o grupo, agradecer a todos, sem exceção, todo mundo participa e todo mundo contribui, e acho que essa ideia faz parte daquilo que eu gostaria de fazer na minha exposição nesse momento, que é bem simples e bem breve. Para a gente julgar
a gente precisa avaliar bem. E avaliar bem é ter consciência do que está sendo feito, né? A gente precisa ser consciente. Não adianta eu tentar julgar uma situação ou a quem quer que seja se eu não souber avaliar. Então, eu preciso fazer boas avaliações. E para fazer a avaliação, no meu ponto de vista, e isso que eu vou falar para vocês é uma coisa que eu adoto já há muitos anos, é usar de uma estratégia que se chama empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Quer dizer, eu enxergo do meu lado o meu ponto de vista, mas eu também preciso pensar o que o outro está enxergando em função das tomadas de decisão que eu tenho do meu lado. Se aquilo será bom ou não. Não só para mim, mas também para os outros que eu atendo ou com quem tenho contato. Então, a empatia, para mim, tem tudo a ver com esse processo de julgar sem interesse. É isso que eu gostaria de expor. Muito obrigado e um bom fim de ano para todos. Obrigado, seu Euro. Essa parte aqui que ele fala assim, deixar de lado a sua empresa também na hora de decidir, isso aqui me incomodou. Tem um trecho que ele fala, procure deixar também a sua empresa de lado. Como assim? O administrador que cuida da sua empresa, o dono da empresa, ele quer o melhor para a sua empresa. Mas ele diz assim que proteger a própria empresa, ele é uma necessidade, mas faz parte também do ego. Opa! Então, a decisão correta tem que ser bom para todo mundo. Só que se não tomar cuidado, vira bonzinho demais e alguém leva o teu negócio, né? Quer dizer que existem mais camadas de aprendizado que precisa ser cavado. Porque depois não adianta falar, eu pensei no bem de todo mundo e minha empresa foi para as cucuia. Isso não existe. Isso não pode acontecer. Então, não quero saber de nada, não. Vou fazer de tudo para proteger o meu negócio. Tá bom, ele protege no curto prazo hoje, mas ele tem problema no longo prazo. Como é que eu consigo fazer esse discernimento, né? Por isso que não é uma coisa assim, estudou meia hora, a pessoa entendeu, aprendeu e já está indo. Então, no começo, eu fiz aquela pergunta lá, o espírito de cooperação, ele está crescendo? Né? Se não está crescendo, precisa ver a causa dele. A moral da equipe, ele está se elevando? Ou ele está se deteriorando, né? Então, o ritmo do trabalho, a produtividade, ele está melhorando? Ele está piorando? Me parece que todas essas perguntas, todos esses quesitos, ele tem uma única resposta, né? Que é o administrador conduzir o seu negócio na direção correta, com transparência, com dignidade, para que cada um que trabalha na organização tenha orgulho de fazer parte disso, né? Porque daí a pessoa contribui com 100% mais alguma coisa. Mas se a pessoa, por qualquer razão, tiver vergonha de fazer parte daquilo porque faz coisa não tão correta, essa vergonha, ela macula o nosso pensamento, pode perder para 99%. Ao invés de entregar 100, eu entrego 99 no primeiro dia, na primeira semana. Quem entrega 99 vai entregar 98 depois, 97 depois e vai saber o que pode acontecer. Então, quando fala Kaizen, melhoria contínua, melhoria todos os dias, realmente lança ideia, lança o desafio e vamos lá. Mesmo que seja aos trancos e barrancos, se cada um tiver a liberdade de falar, nossa, esse negócio aqui deu certo, mesmo que erre, trabalha até dar certo e pega o gosto, aí sim, cada departamento, cada CNPJ que faz parte do grupo, ele passa a ser um conglomerado, é isso, não? Ser agrupamento de de vários empreendimentos, que pode chamar de ameba se quiser, né? Mas que cada um tem a sua produtividade. Compete entre eles, só que sem querer passar a perna. É competir como a árvore faz na floresta, né? Ele luta para sobreviver, mas ele não parte para destruir o outro para ele poder ganhar. Bom, são 10 horas e 1 minuto agora. Eu quero partir para encerramento.
tem algumas coisas aqui. A primeira que eu sempre falo é assistir mais uma vez esse vídeo, aproveita o dia, não deixa para outro dia, porque o que está sendo discutido, o que está sendo estudado, falado, ele está quente na nossa memória. Não está participando hoje na reunião o seu Eduardo Shiroma, mas eu queria deixar público aqui o agradecimento ao seu Eduardo, da Venda Mais Marketing Digital de Curitiba, o trabalho voluntário que ele faz, aquele layout do convite, layout lá do thumbnail, aquela capa lá dos vídeos, né? Que vai, é o trabalho dele. Então, vai o nosso muito obrigado. Ele vai assistir depois. Deixa eu ver mais aqui, então. Para encerrarmos as atividades de 2023, né? Este ano, e fechando os 3 anos das nossas reuniões, gostaria de passar a palavra para o seu Itagaki, com sua mensagem breve de final de ano, e talvez um brinde virtual, né, seu Itagaki? O que o senhor acha, hein? Por favor. Eu tenho um copo d'água aqui, ó. Muito bem, pode ficar à vontade. Por favor, seu Itagaki. Olha lá, olha lá. Vai com água mesmo. Bom, encerrando nossa atividade de 2023, né? Eu me sinto muito feliz porque ainda continuamos os estudos de filosofia do Inamori, tanto em grupo português como grupo japonês, após sermos avisados fechamento definitivo do antigo Seiwajuku, há 4 anos atrás. Agora existe uma palavra em japonês, shinden o tagayasu. Shinden o tagayasu. Shinden, shin é alma, coração. Den é tambor, aquele terra que cultiva arroz. Tagayasu é ao cultivar, né? Cultivar. Arrumar, essas coisas. Então, nós, campo interno da cada um de nós também precisa ser mesmo tratativas. Senão, nosso pensamento tende a ser egoísta, começando a ter ciúme, ódio, aquelas coisas negativas, né? Agora, nossos estudos agora é justamente para isso. Um sábado de cada mês é boa oportunidade e excelente momento para purificar nossa alma, para evitar encaminharmos a nossa direção erradas. Eu sozinho não dá. Não é possível para manter todos esses encontros, estudos de filosofia. Preciso de todos os senhores, como todos os senhores aqui presentes. Então, nesse sentido, eu agradeço profundamente sua participação, que é realmente essencial para mim, como uma gestor da empresa do dia a dia. E principalmente, eu gostaria de direcionar meu profundo agradecimento para Paulo-san e Takano-san, porque sem trabalho de os duas pessoas não é possível para manter esse estudo durante 3 anos consecutivos. Apenas eu desejo a todos os senhores um bom Natal, boa entrada para 2024, com repleto de muita felicidade e alegria. Eu agradeço muito de Tóquio, Japão. Boa noite. Boa noite, bom dia. Obrigado, seu Itagaki. Então, é dezembro, mas a nossa próxima reunião vai ser em 2024. A nossa 37ª reunião fica para o dia 20 de janeiro, com o tema Possuir Natureza Humana Ponderada, da página 168 do livro Filosofia Kyocera. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Estamos encerrando, então, a nossa 36ª reunião. Obrigado a cada um de vocês que participaram e um bom final de ano, um bom Natal e aqui, vamos lá, com água mesmo, o que não está aparecendo, né? É o que tiver na mão. Com chá. Para 2023 e vamos receber 2024, que já está aí. Viva aí! Kanpai! Kanpai! Viva! Obrigado, pessoal! Até o ano que vem!
Europeu, Ei, Emerson, Opa, lá de Belém, Nagaki, obrigado, viu? Feliz Natal para todos. Feliz Natal aí. Boas Feliz Ano Novo. festas. o Bruno Crespo, da representante de Niprópolis, Jorge Sato, que sempre está, Dona Aparecida, lá de Brasília. Muito bom. Feliz Natal para todo mundo. Muito obrigado. Feliz Natal e Não. boa passagem de ano, boas festas. Ótimo 2024 para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Prosperidade.